Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Amém. Que Jesus receba nossa adoração, nosso louvor, nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, pegar sua Bíblia. Sejam todos bem-vindos. Glória a Jesus, glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Glória a Deus. Amém, irmãos? Como vocês estão? Bênção? Glória a Deus, amados. Glória a Deus mesmo. Hoje nós daremos início à reta final. É o início da reta final. Essa maravilhosa série que o Senhor está nos proporcionando a aprender e a viver. Hoje é o nosso 8º culto. E eu estava calculando, deu quase 12 horas só de ensino, irmãos. Em 8 cultos. 12 horas, dá mais do que os cursos que estão sendo vendidos aí. Irmãos, é muita coisa. Parece que não, mas já passamos por muita coisa aqui. E hoje nós vamos falar do capítulo 3 e capítulo 4 e a reta final para nós encerrarmos essa série de escola, chamada Escola de Timóteo. Amém? Abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo capítulo 3. Você que trouxe sua Bíblia, eu vou ler aqui na NVI. Mas você pode acompanhar comigo. Preciso falar desses 2 capítulos hoje. Então pegue sua Bíblia, acompanhe comigo. Capítulo 3, nós vamos nessa primeira parte começar do verso 1 ao verso 9. Amém? Vamos lá então? Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo uma aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afasta-se também destes. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca de chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé, não irão longe. Porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós vimos já na semana passada os aspectos que Paulo fala na sua segunda carta a Timóteo, do incentivo dele à fidelidade e para ele ser um obreiro fiel. Timóteo foi chamado para ser um obreiro de fato fiel a Deus. Quando chega no capítulo 3, ele vai pegar as mesmas palavras que ele começa o capítulo 4 da primeira carta. Saiba, porém, que nos últimos dias. Então, Paulo aponta para os últimos dias. E os últimos dias, eles começaram na vinda e no ministério do Senhor Jesus. Os últimos dias se iniciaram no ministério de Cristo na terra, conforme está escrito em Hebreus, capítulo 1, verso 1 ao 2. Mas a expressão dos últimos dias do Novo Testamento também se refere especificamente a um tempo pré-determinado que a igreja vai passar antes do grande dia do Senhor. Então vamos lá, para vocês entenderem. Existem os últimos dias e o último dia. O último dia é o dia do Senhor, é o dia da sua vinda. Já os últimos dias, ele é anterior ao grande dia do Senhor e aos dias que nós estamos vivendo.
Paulo diz que nesses últimos dias serão tempos difíceis. Vai ser um tempo com muita dificuldade, um tempo de muito perigo. E se nós formos pensar, nós estamos vivendo exatamente esses dias. Eu vejo que Paulo ele tem a mesma teologia de Jesus, os mesmos ensinamentos, a mesma disposição e as mesmas motivações de Jesus referente ao seu ensino. Por exemplo, se você olhar para o ministério de Jesus, você vai perceber que Jesus nunca falou para os discípulos que os dias dele seriam maravilhosos. Ao contrário. Você percebe que Jesus falava para os discípulos assim: vocês serão perseguidos, caluniados, as pessoas vão falar de vocês, vão mentir a seu respeito, inclusive vão matar vocês. Então Jesus não tem uma teologia, ensinou aos discípulos uma teologia que tudo ficaria bem enquanto ele estivesse exercendo o seu ministério. Não, Jesus não foi esse. Amém, irmãos? Está prestando atenção? Jesus não foi esse homem que ensinou uma boa vida aos seus discípulos. Jesus falou assim: vocês vão passar por dificuldades. Diferente dos pregadores de hoje, que têm ensinado apenas bênção. Não, irmãos. O sofrimento é bênção aos olhos de Deus, porque ele é pedagogo. Ele nos ensina algo. Amém? Jesus aprendeu a obedecer por aquilo que ele sofreu. Sofrimento é bênção. Amém, meus irmãos? E a igreja precisa entender isso. Paulo fala também que nos últimos dias não virá tempos maravilhosos. Ele fala que virão tempos difíceis. Então a teologia sobre a escatologia de Paulo é que nos últimos dias não iam melhorar as coisas, iam piorar. Amém, irmão? O mundo vai ficar melhor. Vai mesmo, quando tudo será transformado, novos céus e nova terra. Até lá, irmão, só vai piorar. Entenda isso o mais rápido possível, que fica melhor você viver o evangelho. Pastor, mas está difícil o mundo. Pois é, Jesus falou que ficaria. Quando disserem paz, paz, quando estiver proclamando paz, paz, não se preocupe, porque virá repetida destruição. Quando a mensagem houver só uma mensagem de paz, se preocupe, irmãos, porque virá repetida destruição. Na verdade, o Senhor Jesus aponta dias difíceis, os dias do fim. E é os dias que nós estamos vivendo. Os últimos dias. Amém? Mas que Paulo ele vai dar nome ou característica dos últimos dias. E ele vai dizer que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E ele vai falar o porquê esses dias serão tempos difíceis. E eu quero meditar com vocês o porquê serão tempos difíceis. A Bíblia diz assim: os homens serão egoístas. Então ele está falando de um tipo de gente nos últimos dias. A marca dos últimos dias será egoísmo. Você pode dizer isso comigo? A marca dos últimos dias será egoísmo. Então vamos lá. Quando vem toda essa lista embaixo de 2 Timóteo 3, Paulo menciona em primeiro lugar o egoísmo. Por que o egoísmo? Eu estava pesquisando, o egoísmo significa amor exagerado aos próprios interesses a despeito dos outros. Egoísmo é amor exagerado aos seus próprios interesses a despeito daquilo que é do outro ou dos outros. Então Paulo vai começar com o egoísmo. E a partir de tudo que vem embaixo é um resultado de uma vida egoísta. E ele vai dizer assim, avarento. Por que a pessoa é avarenta? Porque ela é egoísta. O desejo de acúmulo por riqueza, porque ela não quer compartilhar, ela é egoísta. Presunçoso. Sabe o que é presunçoso? É uma pessoa que se coloca no lugar do outro, nesse sentido de ser melhor. É como se uma pessoa falasse assim: eu sou mais bonito, eu sou superior, eu sou mais inteligente. Não, eu sou capaz. Essa pessoa é uma pessoa presunçosa. Vamos lá, ver se você se identifica com alguma coisa. Uma pessoa presunçosa é uma pessoa que se acha melhor, que supõe como se ela fosse melhor do que o outro, como melhor do que a outra. Ela se acha melhor, ela é mais inteligente, ela é mais capaz, ela pode fazer. Outra característica dos últimos dias: por que virão tempos difíceis? Porque as pessoas serão arrogantes,
blasfemos. Poderia caracterizar cada uma dessas palavras. Quero pegar algumas delas. Desobediente aos pais. Característica dos últimos dias: os filhos não obedecerão os seus pais, e isso não é bom. Serão desobedientes, e isso proporcionará tempos difíceis. A Bíblia diz assim, que os últimos dias nós teremos um tipo de gente. Esse tipo de gente são pessoas ingratas. Irmão, sabe o que é ingratidão? Diferente da gratidão. O que é uma pessoa ingrata? É uma pessoa que recebeu um favor e ela não consegue ver, ela não é grata pelo favor que recebeu. Característica dos últimos dias. Aquele tipo de gente que é ajudada a vida inteira, mas nunca saiu da boca dela, muito obrigado, porque ela é egoísta. Sabe, eles não agradecem por nada. Ingratos. A Bíblia diz ímpios, ímpios que praticam impiedade. Na carta de Judas existe uma característica dos últimos dias, que são pessoas ímpias que praticam impiedade. A vida dela é uma vida dissoluta. E continua, sem amor pela família. A família, eu vou ver minha vida, porque ela é egoísta. Uma pessoa egoísta não pensa na família, ela pensa só em si. Ela não tem amor pela família. Não tem amor pelo marido, não tem amor pela esposa, não tem amor pelos filhos. Ela só pensa em si. O meu bel prazer, o meu prazer está em primeiro lugar. Eu não estou nem aí pela minha família. O importante é eu estar bem. O importante é eu estar vestido, os meus filhos não. O importante é eu comer fora, o meu filho não, minha esposa não. O importante é eu estar com a melhor roupa e a minha esposa que se vire. A Bíblia diz que essas pessoas, elas não têm amor pela família. Poderia falar que nesses últimos dias as pessoas também elas vão desqualificar a família, como se família não fosse importante. Já tem uma agenda para isso, né? Amém? A gente consegue verificar isso? Já tem uma agenda para destruir a família. Ah, não, família é nada. Não, sem família não existe sociedade. A família é a base da sociedade. Na verdade, a família é a base de tudo. Sem família não tem nem tribo de Israel. Começou com família. Não tem nenhum povo de Deus se não houvesse família. Vocês conseguem entender isso? E nos últimos dias, pessoas terão uma forma de viver que o amor pela família vai ser destruído, não terá amor nenhum. Nós não podemos aceitar que as famílias sejam destruídas. Nós não podemos aceitar que o amor por aquilo que Deus constituiu como a sua primeira instituição na terra, a família, seja destronada. Tudo que for para afetar a sua casa, olha para mim. Tudo que for para afetar a sua casa, em nome de Jesus, que você pare tudo e organiza. Amém, meus irmãos? Tudo que for para desqualificar aquilo que se chama família, você precisa falar assim, não, pode parar. Pastor, mas isso vai trazer benefício para mim, vai acabar com sua família? Para. Pode parar. Se a família é a primeira instituição que Deus criou na terra, eu creio que é importante, né? Amém, irmãos? Eu creio que é importante. Sem amor pela família. Existe uma agenda marxista e ideológica para destruir as famílias. E a igreja, eu falo nós, precisamos nos levantar. Inclusive, sem amor pela família, sem amor pela igreja. Porque a Bíblia diz que a igreja é a família de Deus. Amém, irmãos? Então, quando não tem amor pela igreja, você também não tem amor pela família. São um tipo de gente que rejeita a igreja. Característica dos homens caídos dos últimos dias. Diz mais, eles são irreconciliáveis. Uau! Que não quer reconciliação, que tem a oportunidade de perdoar e ser perdoado, mas prefere não se reconciliar. Ao ponto que a Bíblia diz que nós somos ministros de Deus. Sabe por quê? O único propósito de a gente ministrar tanto, sabe por que existe ministério? Para que o homem se reconcilie com Deus. Paulo vai falar isso na carta dele aos Coríntios. Deus nos colocou como ministros da reconciliação.
É o único propósito, irmão, porque a gente grita, fala e prega, e faz discipulado, e prega nas ruas, e anda para lá, para cá, para que o homem se volta a Deus, e o homem se volta aos homens. Amém? É o único propósito que existe, porque nós estamos pregando hoje, para que o seu coração se volta a Deus, e para que o seu coração se volta também ao outro homem, ou seja, às pessoas, que é amar a Deus e amar o próximo. Pessoas que não querem reconciliação, normalmente, elas estão entrando no espírito dessa era, o espírito dos últimos dias. E isso é doloroso, é o que a Bíblia diz. Nos últimos dias, os tempos serão difíceis, porque as pessoas, elas serão irreconciliáveis. Diz mais, caluniadoras. Calúnia. Uma coisa é você ser alvo da calúnia. Outra coisa é você ser o caluniador. Jesus nos chamou para sermos alvos de calúnia, não sermos caluniadores. Conseguiu entender? As pessoas vão falar de você, mas você não pode entrar por essa via e falar dos outros. Caluniando, mentindo sobre as pessoas. Não faça isso. Pastor, estão falando de mim. Beleza, falaram de Jesus. Mentiram sobre Jesus. Tá bom, tudo bem. Mas você não pode fazer isso. Amém, crente? Nós somos chamados para sermos alvos da calúnia. Sim, seremos. Mas nunca caluniadores. Diz mais, sem domínio próprio. O seu bel prazer está à sua frente. Não consegue se controlar em nada. Cruéis. Inimigos do bem. Pessoas são inimigos do bem. Diz assim, traidores. Se eu for parar em cada um aqui, eu vou ficar a noite toda falando só de cada palavra que Paulo traz. Mas eu quero que você faça um acatado sobre essas palavras. Traidores. Quando a gente pensa em traição, a gente pensa apenas assim, traiu. É o marido que trai a mulher que trai o homem. Não é só isso, irmãos. Que não são fiéis. Eles traem a sua amizade. Eles traem a sua fidelidade. Nos últimos dias, teremos uma onda de pessoas. É até difícil, sabe por quê? Vamos lá. É fácil você confiar nas pessoas? Vamos lá, vamos ser sinceros. É fácil? Sim ou não? E aí você começa a confiar. E aí a pessoa te traz sua confiança. O que acontece dentro de você? Você já fala assim, eu não vou confiar em mais ninguém. Não é assim? Não é assim? Mas você não pode ser assim. Você será traído. O que você não pode ser o traidor. Amém? As pessoas podem te trair. E elas vão fazer isso. Elas irão fazer. O que você não pode é ser o traidor da história. Amém, meus irmãos? Deixa as pessoas te traírem. Pastor, vou me fechar então para o relacionamento porque eu fui traído 1, 2 vezes. Não, não vai fazer isso não. Porque o ser humano é caído, eles vão te trair. O que você não pode é ser o traidor da história. Não é apenas o relacionamento, é sobre relações. Isso tem a ver sim com marido e mulher, mas tem a ver com aliança, tem a ver com todos os aspectos quando se trata de relacionamento com o outro. Diz mais, nos últimos dias as pessoas serão precipitadas, tomarão decisões sem orar. No momento, no calor da emoção. E assim, irmãos, vamos lá. Eu falava aí nessa segunda com os irmãos aqui, que tem coisas que nós passamos por prova. Até acho que a Doris me mandou um vídeo sobre isso. Tem coisas que nós passamos por prova, mas tem coisas que são consequências. Não é prova de Deus, é apenas consequência. E às vezes a gente toma decisão no calor da emoção e depois chega o boleto para pagar. E quando chega o boleto, não é Deus que está aprovando a gente. É apenas a consequência da nossa decisão errada, porque fomos precipitados. Nos últimos dias, teremos um monte de gente no olho do furacão, não porque Deus está aprovando ela, é porque elas foram precipitadas. Cuidado com a precipitação, irmãos. É melhor você levar mais um dia para dar uma resposta do que dar uma resposta no calor do momento. Eu aprendi isso. Principalmente depois que eu disse sim ao ministério. Coisas que me tiravam assim, eu vou resolver. Aí,
não vou resolver. Aí no outro dia você tem algo para falar que é mais coerente. Se você falasse que você estava com sentimento no mesmo dia, já era. Não seja precipitado. O mundo não vai acabar se você levar mais uma hora para pensar. Fique tranquilo. Amém, irmãos? Amém? Ora de novo. Pensa de novo. Vai de novo. Vai até Jesus de novo. Não seja precipitado. E diz mais, soberbos, orgulhosos. A Bíblia diz que o princípio da queda é a soberba, é o orgulho. Antes de uma pessoa cair, ela se eleva. Todas as pessoas que caem em qualquer área da vida, é porque ela se elevou. A Bíblia diz assim que o princípio da queda, irmãos, é esse lugar. É o lugar da soberba. Não tem como cair quem se joga no chão e já está humilhado. Quem já está jogado nos pés de Jesus, não tem para onde cair mais. Mas aqueles que se exaltam, esses serão humilhados. E por fim diz assim, mais amante dos prazeres do que amigos de Deus. Pessoas dos últimos dias, elas trocarão a amizade com Deus para ser amigos dos seus próprios desejos, para ser amigo dos seus próprios prazeres. Importante sou eu. E Deus é bom e misericordioso. Importante sou eu. Não é assim. Diz mais que essas pessoas, ela têm aparência de piedade. Ela se mostra espiritual. Elas se mostram espirituais. Mas ela nega o poder que existe na piedade. Ela nega de fato, porque ela não vive debaixo dessa realidade. Ela apenas se mostra, ela tem aparência. E sabe qual é a palavra que o apóstolo Paulo fala para Timóteo? Afasta-se deles. Então vamos lá. Tem um tipo de gente que Paulo fala para Timóteo para não se relacionar. É um tipo de gente que tem característica de falar assim, cara, eu não tenho como andar contigo. Por quê? Porque você se enquadra nessas características aqui, ó. Eu preciso me afastar de você. Eu sei que a gente não quer se afastar das pessoas, que a gente acredita que as pessoas mudam, sim ou não? Mas Paulo diz para Timóteo, desse tipo de gente, você deve se afastar. E esse se afastar aqui você não pode andar com eles no sentido de deixar com que essas realidades interfiram na sua vida. Você não pode ser assim, Timóteo. Afaste-se dessas pessoas. Irmãos, avalia agora aqui de fato com quem você está andando. Eu sempre digo isso. Se você não pode ser influência para as pessoas e as pessoas têm te influenciado para o mal, eu prefiro me afastar se eu estou sendo influenciado. Se eu consigo influenciar um desviado para vir para Jesus, glória a Deus. Mas se o desviado está me influenciando para me afastar, não, eu prefiro sair de perto dele. Se o cara está me levando a quebrar os princípios de Deus, eu prefiro falar, não, cara, é legal, mas eu estou fora. A gente precisa ser maduro para lidar com isso, amém, irmãos? Eu não posso continuar em uma relação onde eu zelo pela família e a pessoa não zela pela família e daqui a pouco eu não estou zelando pela família. Não dá. Não dá para continuar em uma relação onde você está se humilhando ou querendo se humilhar e as pessoas estão te impulsionando a ser orgulhoso, orgulhosa. Não dá para viver assim. Paulo fala, se afasta. Se afasta destes. Não viva com ele. No verso 6, existe algo maravilhoso que diz que essas pessoas ela têm uma certa influência. Olha o que diz. Esses são os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, os quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Olha só, irmãos. Esse tipo de gente, eles têm uma capacidade de influenciar muita gente. Paulo diz, esses se introduzem pelas casas e conquistam muita gente, as mulheres aqui. É uma influência. Entram no discipulado, meu Deus, vão discipular, vão.
Qual a motivação? Porque pode ser que eu faça discipulado com motivação errada, sendo assim eu vou influenciar essa pessoa que está me ouvindo para algo que não é do Senhor. Ou seja, Paulo está dizendo que esse tipo de gente tem influência. Eles se introduzem e conquistam muita gente. Está falando aqui das mulheres que sobrecarregadas de pecados, elas estão sobrecarregadas de pecados. E diz mais, os quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Vamos lá. Quando a gente vai para a Bíblia, uma das características de falar da igreja, a igreja ela é comparada à mulher. Amém? É uma tipologia. Mulher na Bíblia também representa a igreja. A Bíblia diz que existe um tipo de mulher, algumas mulheres, que elas aprendem, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Que tipo de mulher é essa? É uma mulher que ela está sobrecarregada de pecado. E por que ela está sobrecarregada de pecado? Por causa dos seus próprios desejos. Quando os desejos das mulheres, elas estão, e eu falo aqui mulher simbolizando a igreja nesse exato momento, elas têm os seus próprios desejos, e prega, palavra, mas elas não conseguem ter a revelação daquilo, por causa do desejo que elas têm. Aprendem, mas não conseguem compreender. Mas, meu Deus, não é possível. A pessoa está 3 anos e pouco na igreja conosco e na Redime, ouvindo pregação, discipulado, culto, mesa, comunhão. Como não aprende, meu Deus? Por causa dos desejos. Paulo dá a resposta. Aprende sempre, ela até sabe na teoria as coisas, mas isso não aplica na vida. Paulo fala que esse tipo de gente aprende, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. Ou seja, não conhece Jesus, porque Jesus é a verdade. Não conhece o Evangelho, porque o Evangelho é a verdade. Mas aprendem. Irmãos, o Senhor não nos chama para ter uma mente excepcional. Não adianta ter uma mente cheia e um coração vazio. Eu falo por mim isso. Por um tempo da minha vida, eu era o cara do conhecimento. Eu vou conhecer. E sequíssimo no espírito. Queria debater com tudo sobre os assuntos e os assuntos que eu nem dominava. O Senhor vem e fala, meu filho, vem para mim, me conheça. Tá bom. E aí um texto, um livro, um versículo, bota fogo no seu coração. Você fala, Jesus. E eu não estou dizendo para a gente não conhecer as coisas. Eu estou dizendo que a gente precisa, no conhecimento, não aprender, conhecer a verdade. Conhecer a pessoa de Jesus. Amém, irmãos? É muito mais do que conhecer a Bíblia. Como esses dias eu vi John Piper falando, dizendo assim, você pode estudar teologia por 40 anos todos os dias, e no fim não conhecer o Senhor. E é verdade. Isso não é para a gente nos tirar do estudo das Escrituras, mas, irmão, o seu relacionamento com Deus deve ser com Deus. Se relacionar com Ele, provar e ver de que o Senhor é bom. Você precisa provar de Jesus, provar da presença dEle, se deleitar com prazer em Deus. Tu precisa disso. A Bíblia diz que existe um tipo de mulher, essas mulheres sobrecarregadas pelos seus pecados e desejos, que elas aprendem, mas não conhecem nunca a verdade. E nos últimos dias, nós teremos muitas igrejas assim. Seminário, conferência, discipulado inclusive, por causa dos seus desejos pecaminosos. Elas sabem de tudo, mas não conhecem o Senhor. Chega até a ser uma incógnita, né? Como sabe de tudo a Bíblia e não conhece Deus? Existe. Existe muita gente que conhece muito das Escrituras, mas não conhece o Deus das Escrituras. O Verbo encarnado não consegue conhecê-lo. Paulo ainda vai além, dizendo assim, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, a depravação do homem.
são reprovados na fé. Ou seja, lembra que Paulo fala para Timóteo: Timóteo, você fez boa confissão de fé perante os homens? Lembra? Esse tipo de gente aqui não. São pessoas reprovadas, onde a sua teologia e a sua vida, ela não é compatível. Aquilo que professa não é compatível com aquilo que vive. São pessoas reprovadas na fé. Ó, irmãos, com o coração aberto, nós precisamos entrar nisso. Vamos fazer checklist entre aquilo que cremos e aquilo que vivemos. Se tem incoerência, não é para a gente desistir, é para a gente entrar na palavra. Se falamos que amamos ao Senhor, mas levamos uma vida amando nós mesmos, estamos incoerentes. Amém? Se falamos sobre amar a Deus acima de tudo, inclusive acima de nós mesmos, e a nossa vida está em primeiro lugar, irmãos, existe uma coerência muito grande. Nós estamos sendo reprovados na fé. Nosso estilo de vida não está coerente. Paulo vai falar como James e Jambres se opuseram a Moisés. Você precisa entender, pastor, quem é Janes e Jambres? São aqueles feiticeiros magos que em Êxodo 17 faziam os milagres que Moisés fazia, lembra? Ou seja, Paulo está dizendo assim, que nos últimos dias esse tipo de gente vai imitar aquilo que é de Deus, e vão imitar muito bem. Porque lembra da cena que Moisés joga o cajado no chão? E aí o cajado se transforma numa serpente, numa cobra? Os magos vieram, os feiticeiros, falaram: também consigo. Né? Irmão, você olha assim e fala: é de Deus. Os caras é top. Eles conseguiram. Só que você lembra o que aconteceu com eles? Paulo está dizendo, trazendo para nós a realidade do que aconteceu com Moisés, dizendo: nos últimos dias existirá um tipo de gente que vai se movimentar aparentemente espiritual. Aparentemente esse tipo de gente vai até mostrar coisas sobrenaturais. Uau! Como esse cara é espiritual, como essa irmã é espiritual. Mas é falso. E a gente precisa, o Senhor falou comigo hoje, nós precisamos ser imergidos em um discernimento aguçado nesses dias, para nós não cairmos em tentações de seguir quem não tem a verdade como fundamento. Tem a verdade como meio, não como fundamento. Eles usam a verdade para benefício próprio. Isso é terrível, meu irmão. Aparenta ser espiritual, mas não é. Não tem, como eu disse, a verdade como fundamento, apenas como ordono. Não, mas ali é verdade, mas não é fundamento da vida. Não é o fundamento do ministério. Nos últimos dias nós teremos muitas igrejas, e me perdoa falar assim, eu falo de igreja, instituição, porque a igreja de Jesus ela é maravilhosa, que vai imitar o verdadeiro evangelho, vai imitar, mas por as suas intenções malignas, não é o verdadeiro evangelho. Mas como a serpente de Moisés destruiu aquilo que era uma imitação, Cristo também vai derrotar as pessoas que estão se opondo à verdade do evangelho nesses dias. Um dia o Senhor vai se levantar e vai destruir, irmãos. E isso não é para dar medo em nós. E se der medo, a gente precisa se arrepender. Um dia o Senhor virá, e essa é a nossa maior esperança. E Ele vai colocar por terra todos aqueles que usaram o seu nome em vão. Aqueles que usaram o seu nome para benefício próprio. Aqueles que pregaram, curaram e expulsaram demônios no nome dele. Ele vai falar: apartai-vos de mim, malditos, eu não conheço vocês. Aparenta ser, mas não é. Paulo está terminando a sua carta, exortando Timóteo, dizendo: fica atento, Timóteo, nos últimos dias serão tempos difíceis, meu filho. Não vai melhorar, vai piorar. Então se prepara, Timóteo. Se prepara, porque virá tempos difíceis. Foge desses também, Timóteo. Não se envolva com esses impostores que negam a Cristo, mesmo que isso acarrete para eles
um status naquele momento de pessoas altamente importantes. Não se envolva com eles. Não se aliancie com esse tipo de gente. Em nome da relevância, tem pessoas quebrando princípios. Em nome da relevância, tem pessoas dizendo o que Deus não falou para dizer. Em nome da relevância, porque é moda dizer, falar, tem pessoas entrando por um caminho que Deus não permitiu. Porque todo mundo está fazendo. Paulo diz assim, que esse tipo de gente, eles não vão muito longe. O verso 9 diz assim, eles não irão longe. Porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Sabe que essa palavra não irão muito longe? É assim, eles têm prazo de validade. O ministério deles é curto. Irmãos, se você está construindo algo para a eternidade, trate primeiro os fundamentos. Tem que estar bem fixado. Se os fundamentos não forem bem fixados, não adianta construir uma bela casa. Porque no primeiro vento, tudo vai ruir. Pessoas são assim, elas têm prazo de validade em tudo. Elas não acabam nada que começam. Porque seus desejos são carnais. Eles não irão a longe. Eles não vão avante. Não irão muito longe. Paulo sabe disso. Porque muitos que começaram no ministério com ele, abandonaram ele. E ele vai falar agora aqui no próximo capítulo sobre isso. Eles não vão muito longe. Eles amam mais o mundo do que a Deus. Os seus desejos são mundanos. No versículo 10 em diante, Paulo vai falar para Timóteo. Timóteo, você precisa ficar com o que você recebeu. Não apenas uma boa teologia, mas um estilo de vida que valida a sua teologia. Paulo fala para Timóteo, sofre muito comigo. Paulo fala para Timóteo, eu sofri muito com as perseguições. Apesar de viver passando por muita coisa, a Bíblia diz assim que ele declara, mas o Senhor sempre esteve comigo. Eu acho interessante que quando Paulo está acabando a sua carta, ele está dizendo assim para Timóteo, Timóteo, eu sei o que eu passei. Mas o fato é que em todas as minhas dificuldades, eu nunca estive só. Crente, deixa eu falar uma coisa para você. Se você está sofrendo por amor a Jesus, Jesus está com você. Isso faz toda a diferença, irmãos. Tem duas maneiras de a gente sofrer. Sofrer pelos nossos pecados e sofrer por causa de Jesus e pela causa de Jesus. Se nós estamos sofrendo pela causa de Jesus, a Bíblia nos garante que Ele estará sempre conosco. Paulo sofreu muita coisa pela causa de Jesus. E ele está chegando no final da vida dizendo assim, Ele sempre esteve comigo. Na prisão, quando fechou a boca dos leões, Ele sempre esteve comigo. Irmãos, todos podem te abandonar, como aconteceu com Paulo, mas se você tem Jesus no seu coração, na sua vida, tu consegue passar por toda a dificuldade. Se apegue a essa palavra. Todos abandonaram Paulo, nós vamos ver um pouco mais para frente, mas Paulo está dizendo, Timóteo, eu passei por todo o sofrimento, mas o Senhor me livrou de todos eles. Pastor, não livrou não, Paulo passou por treta. Livrou. Na visão de Paulo, o sofrimento que ele estava passando também foi livramento. Na visão de Paulo, olha que diz o versículo 11, as perseguições e o sofrimento que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, quanta perseguição suportei, mas de todas as coisas o Senhor me livrou. Me livrou não, Paulo foi mordido por cobra. Apedrejado, naufrágio, prisão. Ele falou, não, o Senhor me livrou. Ele passou por tudo isso, falou, cara, eu entrei e saí. A cobra me picou, todo mundo esperou que eu morresse. Não, não morri, o Senhor me livrou. Entenda, meu irmão, a sua dificuldade hoje, você não morreu, é livramento do Senhor sobre sua vida.
É verdade, meu irmão, tu está aí de pé. Ontem foi ruim, amém, já chegou hoje. Você está de pé, glória a Deus por isso. Paulo tem essa visão, e isso me impacta, porque Paulo nos ensina uma teologia para a gente passar pelo sofrimento. Diferente, irmãos, muito diferente. O Senhor me livrou de todas elas. De fato, todos que desejam viver, diga, viver, piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Em algumas traduções diz, todos aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo sofrerão perseguição. Vão passar por dificuldade. Todos aqueles que desejam viver uma vida piedosa em Cristo, todos, sem exceção, todos vão passar por dificuldade. Todos. Não existe um crente na terra, irmãos, crente de verdade, que quando chega no fim da carreira, se você sentar com ele e falar assim, como foi sua vida? Ele vai falar, meu Deus, foi com muita tribulação. Foi maravilhoso, o Senhor me livrou de todas, mas a gente passou por tanta coisa. A vida do crente não é assim, irmãos. O gráfico do day trade que as pessoas falam, não, vou crescer hoje. Não, é isso aqui não. A vida do crente está aqui, ó, meu Deus, montes e vales. Montes, vi Deus, vales. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Eu vou subir ao monte do Senhor, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Irmãos, isso é crente verdadeiro. Desconfie do crente e fala assim, não, como você está? Tudo bem. Está sempre bem. Nunca teve crise, irmão? Não. Maravilhoso. Depois Jesus entrou na minha vida, meu Deus, tudo melhorou. Sério? Normalmente acontece ao contrário. Quando Jesus vem em nossa vida, piora tudo. Credo, pastor? Piora. Jesus mexe nas nossas estruturas, Jesus mexe nas nossas emoções, na nossa família, no nosso emprego, nas motivações do nosso coração. É verdade, irmãos. Jesus destrói alguns sonhos que a gente tem, mas nos dá uma esperança eterna. Mas Ele mexe com a gente. A pior coisa, irmão, você quer se dar bem na vida, é você se tornar cristão. É de verdade, pior coisa. Se você quer se dar bem na vida, vai para o Xoxinoê, senta lá, medita com eles e fica, tudo de boa aqui, ó. Mas você não tem uma esperança eterna, irmãos, em Jesus. Um futuro brilhante nele. Agora, aqueles que querem viver piedosamente em Cristo, vão padecer alguma coisa. Todos os que querem. É o tipo de evangelho que a gente não quer ouvir, mas é verdade. Pastor, a vida toda vai ser assim? Não, mas tem momentos na vida que a gente vai passar por dificuldade. E não é pelo momento que define uma vida. Diga comigo, não é pelo momento que define uma vida. Você consegue entender isso? O momento não define uma vida. O momento é só um momento. Amém, meus irmãos? Precisa entender isso. Tem momentos que a gente vai passar por dificuldade. E tudo bem passar por dificuldade. Mas aquele momento não deve definir a nossa vida. Paulo vai continuar. Versículo 14. Versículo 13. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Esse tipo de gente, principalmente os ministros, esse tipo de gente que tem influência, eles pensam que estão por cima da carne seca. Mas a Bíblia fala sobre o estilo de vida que eles terão. Eles enganarão muitas pessoas, mas eles também serão enganados. Os que querem ser falsos, eles enganam e são enganados. Eles sempre pensam que estão por cima, mas não estão. É o que a Bíblia diz. Eles ganham aqui e perdem ali.
São pessoas que não são constantes. Os prejuízos sempre chegam para eles. Paulo continua: quanto a você, porém, 14, permaneça nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção, pois você sabe o que aprendeu. Você sabe de quem o aprendeu. Paulo aponta duas coisas aqui, irmãos. O Senhor falou comigo hoje, eu falei, meu Deus, cara. E eu nunca tinha ouvido isso. Normalmente a gente despreza de quem aprendemos. Nós só queremos aprender. Paulo, ele exorta Timóteo assim: Timóteo, fica naquilo que você aprendeu, mas também de quem você aprendeu. E isso deu um boom no meu coração. Eu falei, de quem eu aprendo é tão importante como o que aprendo. Quem me ensina é tão importante como o que me ensina. E normalmente, pelo menos para mim, a minha vida foi, não importa quem me ensina, desde que me ensine certo. Paulo fala, não, Timóteo, fica naquilo que você aprendeu, na verdade, mas também lembre-se, quem te ensinou. Não se esqueça dessa realidade. Porque não é, como eu falei aqui antes, não é somente o ensino, mas o estilo de vida que transmitimos. Irmãos, parece ser egoísta da minha parte, mas eu quero que não sou assim. Mas eu não consigo ouvir mais, irmãos, não consigo ouvir mais as pessoas que elas têm uma boa teologia, mas não têm uma vida. Talvez eu esteja totalmente errado e estou abrindo meu coração para você. Mas isso tem grudado no meu coração assim, filho, não é apenas o que ensina, mas o estilo de vida que leva. Isso tem apertado meu coração, porque parece que você começa a ser seletivo. Fala, não, vou selecionar quem eu vou ouvir. Não é isso, irmãos. É porque eu não consigo ouvir mais um pastor que tem uma boa palavra, mas depois está com amante. E a gente fala, não, o importante é a palavra que ele falou. Não, não é importante. As duas coisas são importantes, irmãos. Não dá para a gente menosprezar uma em favor da outra. Paulo fala para Timóteo, Timóteo, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Você sabe, Timóteo, de quem você aprendeu isso. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de tornar-nos sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Paulo está falando para Timóteo, Timóteo, desde a sua infância você tem relacionamento com a palavra. E essa palavra ministrada, recebida com fé no seu coração, ecoa para você, para a vida eterna, salvação. Olha o poder que tem a palavra de Deus. Ela nos garante por fé que nós podemos ser salvos. É o que Paulo fala para Timóteo. Mas o que me pega aqui, sabe o que é? Aquilo que às vezes nós menosprezamos. Paulo fala assim para Timóteo, Timóteo, desde a sua infância. Ó crianças, vocês podem começar a ler a Bíblia agora. Ter relacionamento com as Escrituras já. Nós temos um exemplo de Timóteo que é um jovem agora, pastor, mas que tem relacionamento com a palavra de Deus desde a sua infância, desde quando ele era pequeno. E isso é maravilhoso. Que Deus levante criança no nosso meio, irmãos, que ama a palavra. Ama a palavra de Deus, que medite na palavra de dia e de noite. Que Deus levante no nosso meio nossas crianças, que tem familiaridade com a palavra de Deus, como Timóteo teve, em nome de Jesus. E ele vai falar no versículo 16, toda a Escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Fala comigo assim, irmãos, toda a Escritura. Mais uma vez, toda a Escritura. Ou seja, não é uma parte dela.
toda a Escritura, ela foi inspirada por Deus. Pastor, eu quero selecionar os textos. E vai falar o porquê toda a Escritura ela foi inspirada por Deus. A Bíblia diz assim, que ela é útil para o ensino. Diga, o ensino. Primeira coisa que a Bíblia ela faz conosco é nos ensinar. O Senhor não vai cobrar algo de nós se a gente não sabe. Não tem como Deus cobrar algo se a gente não sabe. Então ela vai nos ensinar, a Bíblia vai nos ensinar. Diz mais, a Bíblia também ela vai nos repreender. Quem não gosta de ser repreendido não quer a palavra de Deus como regra e conduta de sua vida. Quem não gosta de ser repreendido pelo Senhor, pela sua palavra, não quer que Deus seja o Senhor da sua vida. Não quer, irmãos. A Bíblia ela é útil para nos repreender. Amém, irmãos? Repreensão faz parte do Evangelho. Sabe qual foram os momentos que eu mais cresci? No dia que eu me repreenderam. De verdade. Quando alguém fala para mim, está errado, acho que não é bem assim, tá, você fez errado. Já preguei aqui, eu falei várias vezes. E alguns testemunhos, eu vou contar daqui para frente, que o Senhor tem ministrado sobre, eu fui repreendido, irmãos. Pastor, você fala como se fosse, não, por ser pastor existe aquela coisa de ser irrepreensível. A questão de caráter, de moral, beleza. Mas tem coisa que fala assim, não deveria falar dessa forma. Bah, mano. E é verdade. Um dia eu ouvi alguém falando assim, a tua palavra tem que ser temperada com sal, pastor. A Bíblia diz isso. Que a nossa palavra tem que ser temperada. E às vezes, irmãos, o sal é grosso, sabe? E tem hora que não é necessário. E você ouve, tem que abaixar a orelha e falar, é verdade. O Senhor nos repreende, irmãos, e usa irmãos para isso por meio da sua palavra. Quem não gosta de repreensão está querendo bajulação. E quem quer bajulação, não é o lugar do reino de Deus para essa pessoa. O Senhor, Ele sempre nos repreende. A Bíblia traz repreensão. A Bíblia traz correção. A palavra de Deus nos corrige. Estamos pegando uma rota diferente. A Bíblia fala assim, volta, corrige o seu curso. Está errado. Que bom que a palavra de Deus faz isso conosco. E diz mais, para a correção e para a instrução na justiça, também nos instrui. O que você deve fazer? A palavra de Deus dá a instrução para nós. Ela faz isso. Por que ela faz isso? Para que o homem de Deus, diga homem de Deus. Então isso aqui só vai receber para quem é homem de Deus e mulher de Deus. Quem não é, não quer passar por esse processo. Diz mais, seja apto e preparado para toda boa obra. Porque Deus porque Deus pega no nosso pé? Porque Deus insiste na gente? Por que Deus faz isso? Para que você, homem e mulher de Deus, seja apto e plenamente preparado para fazer a sua obra. Se Deus não tivesse propósito com você, se Deus não tivesse uma palavra sobre você, se Deus não tivesse um ministério, uma vocação para a sua vida, Ele te largaria e a Deus dará. Mas Ele tem. E porque Ele tem, Ele vai fazer isso. Ele vai te ensinar, Ele vai te exortar, Ele vai te repreender e vai te instruir. Ele vai fazer isso. No dia que você parar e não querer mais essa realidade, é porque você está dizendo assim para Deus, Deus, eu não quero estar apto para fazer a tua vontade, a tua obra. Enquanto você, o seu coração, homem e mulher de Deus, estiver nessa realidade, o Senhor está te preparando e vai usar esses meios de graça para fazer isso dentro do seu coração. Toda palavra é a palavra de Deus. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Eu sei que algumas pessoas elas querem atualizar a Bíblia
elas querem menosprezar alguns textos bíblicos, elas estão olhando para o Novo Testamento dizendo assim, não, acho que não é bem assim. Irmãos, é bem assim mesmo. É bem assim. A Bíblia aponta um estilo de vida que agrada ao Senhor dentro do Novo Testamento. Não tem como levar a vida de qualquer jeito e pensar que está tudo bem. Não dá. Uma questão religiosa, olha para mim. Questão de fé. Não é questão de moral, é diante da sociedade, porque as leis mudam. Mas questão de fé naquilo que nós cremos. Não dá, irmãos. Não dá para a gente, no campo da fé, suportar, não. Aceitar, por exemplo, um casamento mulher com mulher, no campo da fé. No campo jurídico e tudo mais, se virem. Mas no campo da fé, em Jesus Cristo, segundo as Escrituras, não dá para suportar isso, não dá para aceitar. Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas querem atualizar a Bíblia para validar os seus próprios desejos e pecados. Sendo assim, nós não podemos se sujeitar a isso. Amém, irmãos? Não dá. Homem com homem, mulher com mulher, não dá. Homem com duas mulheres, mulher com dois homens, não dá, porque é antibíblico. Não dá. Pastor, mas o mundo está fazendo. O mundo é mundo, eles amam os desejos do mundo. Mas no campo da fé, dentro do Evangelho, isso não é permitido. Ou seja, tem um padrão. Um tempo atrás eu ouvi uma pastora, uma pastora falou assim, pastora, irmã, falou para mim, você tem que entender, né? Você está no século 21. Eu falei, vai passar céus e terra, mas a palavra de Deus vai permanecer. Podemos estar no século 26, 28, não importa. O que é verdade da palavra continuará sendo verdade da palavra. Não importa o que as pessoas estão dizendo. Amém? Não é porque as pessoas estão validando que eu preciso me sujeitar a isso. Eu creio nisso, a Bíblia me garante e eu vou viver assim. E o que quer fazer? Faça, tem problema. A vida é tua. Você vai comparecer perante Deus um dia. E o Senhor vai te perguntar, qual é o motivo que você deve entrar no meu reino? Você tem algum? Ali você vai corresponder perante Jesus. Toda palavra é a palavra de Deus. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. E ela foi inspirada por Deus, soprada por Deus. Pastor, mas foram os homens que escreveram a Bíblia? Sim, foram os homens, inspirados por Deus. Os homens escreveram a palavra, mas soprado pelo Espírito, conforme Pedro escreve na sua carta. Amém, meus irmãos? Você será tentado, e eu vou falar o que você vai ser tentado. Você será tentado a se sujeitar ao espírito dessa era. Você será tentado no trabalho, na igreja, nas influências, no mundo, enfim, na televisão, na internet. Você será tentado a se sujeitar ao espírito dessa era. Mas, por favor, estou clamando a você, fique com a palavra de Deus. De verdade, meu irmão. Redime Chapecó. Fique com a palavra. Por favor, é o meu clamor a todos vocês que pregam, que ensinam. Fique com a palavra. Não importa o que as pessoas dizem, fique com a palavra de Deus. E isso aqui é a nossa regra de fé e conduta. Se não está nas Escrituras, irmãos, não vamos fazer. Não vamos viver. Se a Bíblia condena, nós devemos condenar também. Nós precisamos nos sujeitar à palavra de Deus. Eu não quero saber se os tempos mudaram. Eu sei que falando assim, dá aquele ar de, meu Deus. Sabe por quê, irmão? Esse posicionamento é um posicionamento que nos protege. Se nós abrirmos precedente para algumas coisas, a gente vai avacalhar, irmãos. Nós vamos avacalhar
se nós abrirmos precedente para aquilo que a Bíblia ordena a gente sermos radicais. O Senhor nos chama para a gente viver um estilo de vida conforme a palavra que Ele deixou liberada. Isso muda tudo, irmãos. Muda e muda tudo. Amém? Toda palavra, ela foi inspirada por Deus. Entramos no capítulo 4, e aqui Paulo vai chegar nas suas últimas palavras de fato. Ele diz: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente: pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorta com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentirão coceira nos ouvidos. Juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se aos mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Irmãos, quando chega no capítulo 4, Paulo vai fazer um apelo à fidelidade de Timóteo. Timóteo, seja fiel. Timóteo, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, ou seja, eu estou pregando aqui na presença de Deus, que vai julgar vivos e mortos por Jesus Cristo na manifestação da sua vinda no seu reino. Ou seja, vai chegar um dia que haverá um julgamento, e esse posicionamento nós precisamos ter agora. O estilo de vida do fim, naquele dia, precisa ser validado hoje. E Paulo vai dizer para Timóteo: eu vou falar para você, senta lá, Joshua, senta, meu filho, senta lá com a mamãezinha, senta, vai lá com a mamãezinha, isso, ele vai, vai lá. Sentei, obrigado. Ele diz assim: pregue a palavra, esteja preparado, Timóteo, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Pregue a palavra, irmãos. Nós não somos contadores de história, nós não fomos levantados para contar fábulas, para contar testemunhos. Não, nós precisamos falar a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que tem poder no coração do homem. É o Espírito Santo que convence por meio da sua palavra um homem do pecado, da justiça e do juízo. Paulo fala para Timóteo: Timóteo, você foi levantado para pregar a palavra. Pregue a palavra, Timóteo. Fica atento com isso. Não deixe as fábulas entrar. Fique dentro da palavra. Você não foi chamado para ficar falando da vida do outro. Fique dentro da palavra. Irmãos do céu, pelo amor de Deus, nós precisamos voltar às Sagradas Escrituras e pensar somente conforme a Bíblia diz. Não é porque você ouviu alguém que você deve repetir. Você precisa pregar a palavra de Deus. E Paulo fala para Timóteo assim: esteja preparado, a tempo e fora de tempo. O que é isso? Viva preparado. Vamos lá. Se eu pedir aqui para você hoje, prega a palavra aqui para nós hoje, você tem alguma coisa para falar? Irmãos, eu escolhi alguém aqui, hoje, agora, vem aqui acabar o ensino. Você está pronto para nos edificar, nos exortar, nos repreender? Não, pastor, eu não estou preparado. Esteja preparado. A Bíblia fala: esteja preparado a tempo e fora de tempo. Não é para a gente não viver preparado, é para a gente viver preparado. Não, um dia eu me preparo. Não! Paulo fala para Timóteo: esteja preparado a tempo e fora de tempo. Esteja preparado para isso, Timóteo. Para quê? Para repreender, para corrigir e para exortar com toda a paciência. Porque a exortação precisa de paciência, porque as pessoas, elas não se submetem de primeira à exortação. Você precisa ter paciência. Mas esteja preparado para isso, para repreender, corrigir e exortar com toda a paciência e doutrina e ensino.
Aqui na nossa igreja, você já sabe disso? Nós incentivamos você a ler a Bíblia pelo menos uma vez por ano. Pelo menos uma vez. De capa a capa. Começa em Gênesis, vai até Apocalipse, finaliza. Tem irmãos assim que, glória a Deus, já acabaram. Eu fiquei surpreendido esse dia conversando com os irmãos, que já acabaram as escrituras, de ler toda a Bíblia esse ano. E começaram de novo. E eu quero incentivar você novamente, nós já estamos entrando em outubro, você continuar lendo a Bíblia, irmãos. Porque a Bíblia ela vai trazer para nós doutrinação de um estilo de vida. Você precisa ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia mesmo. Leia a Bíblia. Leia. Quando você não entender, não tem problema. Vai. Lê a Bíblia. Leia a Bíblia. Pelo menos uma vez por ano você tem que ler a Bíblia inteira. Pelo menos uma vez por ano. Lendo 3 capítulos por dia, você acaba em um ano a Bíblia. 3 capítulos por dia. Então eu quero te incentivar, e mais uma vez, com paciência, dizer para você, tu vai conseguir. Vai lá, minha irmã. Tu vai conseguir. Pastor, é difícil. Eu sei. Mas leia a Bíblia. Leia a Bíblia. A Timóteo, esteja preparado para pregar a palavra, a ensinar, a repreender. Diz mais, pois virá o tempo que não suportarão a sã doutrina. Olha lá, irmãos. Todas as vezes que eu estou num culto e alguém está pregando e aquilo mexe comigo, eu sei que eu preciso me submeter àquela verdade. Todas as vezes assim que alguém fala alguma coisa, eu falo, cara, o cara leu. E mexeu com o meu coração. Ao ponto de, às vezes, querer falar, eu não queria ouvir isso, eu vou tampar meus ouvidos. Paulo fala que nos últimos dias, as pessoas elas não suportarão a sã doutrina. E ela fala o seguinte, existe um tipo de gente, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos. Então vamos lá, não é que elas não serão ensinadas, é que elas serão ensinadas por um tipo de mestre que ela fez para si. Elas continuam aprendendo, mas elas não serão ensinadas dentro da sã doutrina. Ela fez um tipo de mestre. Vamos lá, irmãos. Pastor, olha para mim. Se você só gosta de me ouvir, você está errado. Eu não sou um mestre que você desenhou para você. Olha o que eu estou dizendo. Se a Manu sobe aqui, Emanuele sobe aqui, e ela prega a palavra e fala assim, eu queria ouvir o pastor Jeff. Você está fazendo eu do seu mestre. E você só quer ouvir aquilo que eu prego. Mas você prega, pastor, legal, verdade. Você está fazendo o mestre para si. Fique com a palavra, independente aqui também de quem prega. Você consegue entender isso? Nós não podemos fazer mestres para nós mesmos. Paulo deixa claro isso. Só que aqui, especificamente, diz assim, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Pastor, eu só quero ouvir sobre prosperidade. Beleza. Você tem um desejo. Você acha pastor de prosperidade. Pastor, eu só quero ouvir sobre arrependimento. Beleza, você tem um desejo também. Você vai achar que pessoas que só pregam arrependimento. Aí você faz mestres para si conforme o seu desejo, independente de qual desejo que seja. A gente não pode ser assim. É o evangelho todo para o homem todo, irmãos. O evangelho completo para o homem inteiro. Diz mais, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade do evangelho, voltando-se para os mitos. Pessoas que não querem a verdade machuca elas. E a verdade faz isso com a gente. Existe uma letra, um rap do Mano Reco, chamada, conhece o Mano Reco? Coloca lá, é crente, moço. Ele fala assim, a verdade dói, mas ela liberta.
E verdade, irmãos, a verdade dói. Mas ela traz liberdade. João 8,32 diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade do Evangelho dói, mas ela nos liberta. Não fica dando ouvido às fábulas e mitos. Não fica entrando pelos caminhos de historinha do que disseram, o que você pensa ou imagina, fica com a palavra. Esse tipo de gente não suportarão a sã doutrina, não suportarão a verdade do Evangelho, ficarão criando para si mestres, deuses para si mesmo. Jesus não é o Deus dela, ela criou um Jesus imaginário. É o Jesus que eu criei. Ah, não, eu não creio assim. Mas a Bíblia diz, mas eu não creio. É o seu Jesus imaginário. Você criou um Jesus, as pessoas criam Jesus na mente. E isso não é a vontade de Deus. Diz mais: você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Você, porém, Timóteo, não entre por esse caminho, seja moderado, suporte os sofrimentos, passe por isso. Sabe o que Paulo está falando para Timóteo? Da mesma maneira que eu sofri, tu também vai sofrer. A transferência de unção aí, ó. Receba, qual unção? Sofrimento. Porque todos aqueles que querem viver plenamente em Cristo vão padecer sofrimento. Tempo atrás nós estávamos aqui, em uma das quartas-feiras, veio um irmão de outra comunidade, sentou aqui, e no final todos vocês foram embora, ele perguntou, estava ali com o John, ele perguntou: pastor, sobre transferência de unção, você crê? Eu falei: creio, mas não do jeito que você crê, provavelmente. Eu falei: seria muito fácil, você tem uma unção de prosperidade, coloca a mão na minha cabeça, pronto, estou próspero. Muito fácil. Eu te dou aquilo que eu tenho, receba. Mas você não passou por nada que eu passei. Tu nunca vai ter. E eu provo a vocês biblicamente isso. Eu creio na transferência de fato de unção, de graça, compartilhar o dom. A Bíblia fala sobre isso. Mas vamos voltar um pouquinho? Por exemplo, lembra de Elias? Quem herdou o ministério de Elias? E como ele herdou? Andando com Elias. Quer unção? Anda junto. Paga o preço, vem pelos caminhos. Eu vou te ver. Se você me ver subindo, então você vai receber a capa. Se você não andar, você não vai receber nada. É andar junto. Vamos mais. Lembra de Moisés? Quem recebeu o ministério de Moisés? Josué ficou no pé do monte enquanto Moisés subiu? Anda junto. Vamos, gruda em mim que tu recebe. Anda pelos meus passos que você vai receber então a porção que Deus me deu. Não foi Gerson, irmãos, o filho de Moisés, que recebeu o ministério. Foi Josué, porque Josué subiu um monte. Vamos mais além? Jesus. Jesus chamou os discípulos para andar. E quando chega lá em João capítulo 20, Jesus sopra sobre ele o Espírito. E quando chega em Atos capítulo 2, o Espírito Santo cai sobre aqueles homens. E quem levanta, irmãos, não é os discípulos, mas são aqueles que estavam junto com Jesus desde o começo. No caso ali, Pedro. E Pedro prega. Então ele se levanta para pregar e aí tem conversão. A coisa mais fácil, e desculpa o termo da palavra, mas idiota, seria assim: eu te dou tudo que eu tenho. Amém. Aí ele volta lá, não é o caso dele, volta lá para a prostituição, para a vida dele, mas não, eu dei tudo que eu tenho para ele. Mentira. Nunca vai receber se não andar junto, se não percorrer os caminhos. E eu falei para esse irmão, irmão, eu creio de outra forma.
Não, porque me ensinaram, pastor. Quando vem um pregador de fora, eu tenho que ir lá na frente para ele colocar a mão na minha cabeça e eu receber a porção dele. Agora imagine, irmãos, esse cara ora por 100 pessoas, e 100 pessoas porção dobrada. Eita, moço, já era, o mundo mudou já. Já teria uma bomba atômica de poder na Terra. Acabou. Irmão, não é assim. Eu falo brincando, mas para você entender. Eu creio nessa realidade, mas não é de qualquer jeito. Tem que andar junto. Biblicamente sempre foi assim. Sempre foi assim. Se não percorrer o mesmo caminho, como você vai caminhar para aquilo que Deus quer fazer a partir do lugar por exemplo, o seu líder parou? Se você nem entrou no caminho que ele estava, não faz sentido nenhum. Os maiores homens de oração, irmãos, eles oraram com quem orava. Então eles viam pessoas agonizando na oração e eles foram cheios daquela realidade. Falaram, cara, eu preciso viver assim. 3 jovens foram ver Ravenhill uma vez e foram orar com Ravenhill. Subiram na sala superior, Ravenhill começou a orar, ajoelhando, e começou a orar, daqui a pouco eles ouviam uns passos na sala. Ele ficava em silêncio. Ficou em silêncio. E eu vim lá orando. Aí eu falou, meu Deus, já desistiram. Foram embora. Só que era ao contrário. Esses 3 ficaram permanecendo lá e as pessoas estavam vindo e se ajoelhando. E esses 3 depois estão testemunhando, dizendo, o encargo de oração de Ravenhill nos tocou. E a gente vivia com ele orando. É esse lugar, irmãos. Nós fomos acostumados, a igreja brasileira, a receber receba. Recebe o quê, macho? Se não vai para a vida com Deus, que se não ora, se não busca. Você até arrepiou agora e falou, eita, forte. Mas não vai mudar a sua vida isso, meu irmão. Estou sendo mais sincero para você. Se você não dá uma resposta ao Evangelho de Jesus, a palavra de Deus, isso não vai mudar. Credo, pastor, você é cético. Não, como eu disse, eu creio. Mas tem a maneira certa de crer, porque crer, ter uma fé burra, irmãos, é a pior coisa. A nossa fé precisa ser uma fé verdadeira, uma fé inteligente no Senhor. De verdade, o que Ele diz em sua palavra. Infelizmente, há uma desconexão com aquilo que a palavra diz, o que as pessoas querem fazer. Pastor, eu cria, pastor, que era só soprar. Quem pensa assim, sempre depois do culto assim, pastor, ora por mim. Pastor, ora por mim. Já orei, mano. Ora por mim. Tá bom, vamos orar. Aí a gente tem que fazer a obra do evangelista, né? Vamos orar. Não, já orei. Um dia eu falei por você, não vou orar mais por você não. Se posicione naquilo que você já recebeu. Não? Falei não. Se posicione naquilo que você já recebeu. Pronto. Aí o posicionamento vem, aí você fala, cara, ó, dá certo. Sabe por quê, irmãos? Processo nenhum, aliás, mão na cabeça nenhuma vai substituir aquilo que o processo está fazendo na sua vida. De verdade. A gente precisa, maturidade. Essa série está sendo a melhor série da minha vida que eu preguei, de verdade. Porque eu não só estou pregando, eu estou sendo esmagado por ela. Estou sendo assim, oh, meu Deus do céu, cara. Eu creio na imposição de mãos. Eu creio. Timóteo recebeu o dom do apóstolo Paulo porque ele foi parceiro do apóstolo Paulo. Foi o único homem que Paulo fala assim, não menospreze o dom que você recebeu pelas minhas mãos. Foi o único homem bíblico que o Paulo falou assim, você recebeu de fato que eu partilhei com você. O único. Paulo colocou a mão em tantos outros, sim, mas foi o único que ele nomeia dizendo, você de fato tem isso, não menospreze. Paulo está chegando no final da sua vida.
E ele diz assim, versículo 6. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate. Terminei a corrida. Guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Paulo, quando está finalizando, irmãos, ele está dizendo: eu estou sendo derramado como oferta de bebida. Uma oferta de libação. Essa oferta não é uma oferta de dor. É uma oferta de gratidão. Eu estou me derramando. A minha vida está acabando de fato. Ele sabia que morreria. Pois o tempo está próximo da minha partida. Paulo sabia que não voltaria mais. E ele diz: combati o bom combate. Terminei a corrida. Guardei a fé. Irmão, isso aqui me incomoda. Paulo, me perdoa, mas me incomodou lendo esse texto. Ele não tinha morrido, mas ele tinha certeza que estava acabando a carreira como vitorioso. Paulo não tinha morrido. Ele está escrevendo: eu terminei a carreira. Se aposentou, macho? Você se aposentou antes do tempo? Me incomodou lendo isso hoje. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está terminando sua vida, sua carreira, não como uma pessoa derrotada, mas como um homem que chegou ao fim como vitorioso. Ao ponto que a coroa já está reservada a ele, inclusive a todos que amam a sua vinda. Você tem certeza que existe uma coroa para você reservada? Tem certeza disso? Você tem certeza no seu coração, se você fosse entregue hoje como oferta ao Senhor, tu entraria na presença de Deus e receberia uma coroa? Paulo tinha certeza. Paulo tinha certeza que ele entraria na presença de Deus e receberia a coroa. E ele diz assim, não somente para ele, isso é lindo, eu combati o bom combate, eu terminei a corrida, eu guardei, eu não estou terminando a minha vida como desviado, eu estou terminando minha vida como alguém, como um guerreiro que lutou até o final, e estou de pé. Amém, meus irmãos? Essa é a trajetória. Olha só, talvez você caiu já pelo caminho, mas levanta, a vida não acabou, a carreira não acabou, a luta não acabou, levanta, continua combatendo o bom combate da fé, porque você precisa terminar de maneira vitoriosa a sua vida. Porque aquele que perseverar até o fim, esse então será salvo. Diz mais, essa coroa está preparada para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Quem aqui ama a vinda do Senhor, irmão? Então o Senhor tem uma coroa para você. Meu Deus. Sabe qual é o propósito de a gente receber uma coroa? Se exibir. Ai, sou rei. Sou uma princesa. Não. O propósito de a gente ter uma coroa, sabe o que é? Para depositar aos pés do rei. Deus nos dá uma coroa para depositarmos aos pés em adoração daquele que merece toda a honra. Consegue entender? Paulo está falando assim, estou terminando minha carreira. E quando eu chegar na eternidade, receberei uma coroa. E a gente já sabe por revelação bíblica o que aqueles anciões fazem, depositando as suas coroas aos pés do Cordeiro. E é o que nós vamos fazer, irmãos. Nós vamos dar tudo a Ele, inclusive na eternidade. Ah, isso é maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso. Deixa eu acabar, irmãos. Tenha paciência hoje, por favor. Diz mais, versículo 9. Procura vir logo ao meu encontro. Vem, Timóteo. Pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Demas, irmãos, amou o presente mundo. Amar o presente mundo, ele amou as coisas dessa terra. Demas era parceiro de ministério de Paulo. E ele abandonou o grande apóstolo Paulo. Ei, irmãos, ministério nós temos pessoas que desistem, porque amam o mundo. Pessoas desistem no ministério, pelo prazer do mundo, alguma coisa está dentro do coração dela, aonde ela começa a desistir das coisas que Deus tem para ela.
Paulo olha e esse homem ele foi registrado nas escrituras como alguém desistente. Cara, eu não quero ficar registrado na eternidade como alguém que desistiu daquilo que Deus falou. Demas amou mais o presente mundo e me abandonou. Ele foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para Damasco. Esse Crescente e Tito aqui não significa que ele abandonou a fé, mas Demas amou o presente mundo. Só Lucas está comigo, grande Lucas. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Eu fiz uma série aqui sobre Atos, e nós vimos a pessoa de Marcos desistindo do ministério com o apóstolo Paulo. Então aquele jovem abandona, mas quando chega no final da vida do apóstolo Paulo, ele diz assim: traga Marcos, ele para mim é muito útil, porque as pessoas também mudam. Pode ser que um dia a pessoa que vai andar contigo desistiu, e você precisa crer que ela vai mudar, e ela vir de novo para o ministério. Precisa crer nisso, irmãos. Nem todo mundo que falhou vive a vida toda falhando. As pessoas se arrependem e mudam também. Amém? Você consegue entender isso? Para você não se fechar ao ponto de falar: não, essa pessoa não tem mais lugar aqui. Não, tem sim. Se ela está arrependida, ela tem lugar sim. Marcos é esse homem que está sendo chamado por Paulo no final de sua vida, porque ele seria muito útil no ministério. Enviei Tíquico a Éfeso, ou seja, Timóteo, você lidera Éfeso até então, mas já enviei Tíquico para você. Você vai sair da liderança de Éfeso e estou mandando outra pessoa, porque eu quero você aqui do meu lado. Timóteo, ele sai da liderança da maior igreja da Ásia, Éfeso, porque Tíquico deveria ir para lá. Porque o ministério, irmãos, hoje vamos lá, ser sincero para você, nós não nascemos para semente. Não significa que eu estarei na frente dessa igreja pela vida inteira. Pode ser que amanhã o Senhor me envie para outro lugar. Consegue entender isso? Não, pastor, é verdade. O homem Timóteo está sendo arrancado pelo apóstolo Paulo, dizendo: eu enviei Tíquico no seu lugar, sai daí, você vem para cá. Tá. Que massa, né? Um discípulo obediente. Um discípulo obediente. Por quê? Eu quero liderar a igreja. Não, vem aqui na cadeia me ver. Tenta pelo menos vir. E quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo. Provavelmente Paulo saiu correndo debaixo de perseguição, e ele deixou essas coisas lá, não teve como levar. Traga a capa que deixei na casa de Carpo em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. No final da vida, Paulo está pedindo uma coisa: eu estou com frio, preciso da minha capa. Traz meus livros. Os livros são importantes, amém, irmãos? Amém? O John pregou um dia aqui sobre isso, falou sobre a disciplina do estudo. Lembra? Os livros são importantes, o John falou sobre isso. Mas ele fala assim, especialmente os pergaminhos, as sagradas escrituras. Não é para menosprezar um, é para valorizar mais o outro. O John falou isso com muita maestria aquele dia. E especialmente os pergaminhos. Traz a palavra. No final da vida, Paulo quer ter intimidade com a palavra. Nós também deveremos ser assim. Alexandre o ferreiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Isso é o apóstolo Paulo falando. O apóstolo Paulo está falando assim, ó, Deus vai retribuir você conforme você fez. Está me amaldiçoando? Não, conforme você fez. Está com medo? Paulo está dizendo isso. Mas só que esse Alexandre tinha causado muitos males ao apóstolo Paulo. Previna-se contra ele, porque ele se opôs fortemente às nossas palavras. Irmão, se opor à palavra é se levantar contra a verdade do Evangelho. Paulo está dizendo assim, ó, Alexandre vai estar no meio de vocês, tomem cuidado com ele. Porque ele tem hábito de se levantar contra a palavra que nós temos anunciado. Imagina se o pastor falar isso. Cuidado com o Tiago, porque o Tiago está...
Paulo fala isso e dá nome. Alexandre é esse cara. Diz mais: na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhes seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada a todos os gentios, e todos os gentios as ouvissem. E eu fui liberto da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém. Paulo finaliza a sua carta com é uma espécie de desabafo e louvor. Todos me abandonaram, mas não se preocupe, o Senhor sempre esteve comigo, e Ele me deu força, para que por meio de mim, Paulo diz, a mensagem do Evangelho fosse anunciada a todos os gentios. Sabe por que Paulo passou o que ele passou, irmãos? Não foi porque ele quis, foi porque ele foi comissionado por uma mensagem. Paulo poderia escolher assim, eu vou largar isso aqui, vou viver fazendo tenda, vou ganhar meu dinheiro e vou tocar minha vida, vou até casar. Mas ele recebeu uma mensagem, e essa mensagem precisa ser proclamada a todos os gentios. Então tudo que Paulo fez foi por causa do propósito do Evangelho, tudo que ele passou foi por causa do Evangelho, e existe glória no sofrimento por causa do Evangelho. E ele finaliza: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja dada a glória para todos sempre. Amém. Existe uma esperança eterna para nós. Como Paulo finaliza a sua vida, ele não lembra apenas de Deus, ele lembra das pessoas que estavam ao seu lado na sua caminhada. Porque eu creio que, acho que a pior coisa do mundo é você terminar a sua vida sozinho. E você olhar para trás e ver que seus relacionamentos foram quebrados. Que você não foi fiel a nada. Paulo não. Ele foi fiel. Ao ponto que quando chega no final da vida, ele tem a quem saudar. Ele tem a quem liberar saudações. E ele diz: saudações a Priscila, ou em algumas traduções Prisca, e Áquila, e a casa de Uniciforo. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Procure vir antes do inverno. Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviaram saudações. O Senhor seja com seu espírito. A graça seja com todos vocês. Eu quero terminar a minha vida e lembrar o nome das pessoas que passaram por mim. E o meu desejo é que você também viva assim. Que você não esqueça as pessoas que passaram com você no ministério. As pessoas que te apoiaram, que te ajudaram. Inclusive aqueles que te abandonaram, que te traíram. Não precisa ter amnésia. Não esqueça de ninguém. Porque tudo isso, irmão, é uma coroa de glória que nós estamos vivendo. Para mim, finalizo hoje essa série com o coração um pouco mais quebrantado na presença de Deus, sabendo que o que nos espera são sofrimentos. Só que é um sofrimento que gera glória. Ao mesmo tempo, o que me espera, o que nos espera como igreja, de fato, é a palavra sendo anunciada e pessoas sendo tocadas. Mas também, muita mentira sendo levantada, e nós precisamos, como Timóteo, sendo fiel para pegar a palavra e expurgar todo o falso evangelho do nosso meio. Nós precisamos ter essa postura. Não é a minha postura, é a nossa postura. Isso é para nós. Amém, meus irmãos? Você pode se colocar de pé. Perdão o horário, não queria passar, mas precisava finalizar essa série. Eu aconselho você que ama a palavra de Deus a voltar lá no YouTube e assistir essa série de novo, de verdade.
volta lá. Aconselho você a fazer isso. Nós não somos apóstolo Paulo, como eu falei no primeiro dia dessa série. Nós não somos os apóstolos, nós somos, nesse quesito aqui, Timóteo, sendo exortado, repreendido e impulsionado para o lugar que Deus tem para nós. E o que o Senhor espera de nós é aquilo que Paulo fala para Timóteo. Eu só espero de você que você seja fiel, meu filho. Deus espera que nós sejamos fiéis a Ele. Amém, meus irmãos? Eu finalizo aqui hoje